Abel Ferreira extrapola as 4 linhas e ataca o Flamengo. Vamos falar sobre isso. O Mengão abre o leque das negociações. Várias outras notícias do Flamengo. Toca aí, meu parceiro e minha parceira. Tocou, então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo. O elenco do Flamengo treina agora, pela manhã, às 9h30 da manhã. Aliás, já treinou às 9h30 da manhã, né? Treino pela manhã, imagine treinar às 9h30 da noite. Estou fazendo aqui o meu vídeo da tarde e a preparação para o confronto diante da equipe do Maricá está encerrada. Entretanto, meus amigos e minhas amigas, o X9 do CT Ninho do Urubu ainda não vazou a escalação do Flamengo, tá? Vai lembrar que eu não estou falando do jornalista, estou falando da pessoa lá de dentro que fica vazando as coisas. O Felipe tem até evitado no dia anterior às partidas, né, dizer a escalação, fala somente ali na preleção mesmo, para evitar esse tipo de vazamento, mas daqui a pouquinho vai sair aí e a gente comenta amanhã. Aí não vai ser isso também que vai determinar se o Flamengo vai ganhar ou vai perder do Maricá, não é mesmo? Afinal de contas, o Flamengo tem um poderio aí de atletas bem superior em relação à equipe do Maricá. Vai perder, vai empatar, se jogar mal. Se jogar bem, não tem discussão. O Flamengo muito bem aí no Campeonato Carioca, prestes a conquistar amanhã o título da Taça Guanabara. Felipe, uma derrota, 3 títulos. Amanhã, hein? Pode-se marcar época no Flamengo, logo que tem muita água para passar debaixo da ponte ainda. 7 dias do fim da janela, Pablo zagueiro treina à parte, não tem proposta para deixar o Flamengo. Zagueiro não está nos planos do técnico Felipe Luiz e o clube busca a saída para aliviar a folha salarial. O zagueiro segue treinando separadamente há 7 dias do fechamento da janela e o clube sequer recebeu propostas por ele. Vai lembrar que a janela de transferências fecha no próximo dia 28 de fevereiro. Pablo treina em turnos diferentes aos do elenco profissional principal e tem estrutura do clube, incluindo funcionários, à disposição para manter a forma ideal. O lateral esquerdo Zé Wellington, de 21 anos, e o volante Caio Garcia estão na mesma situação. Os 3 participaram dos primeiros jogos do Flamengo no Campeonato Carioca, mas foram afastados com o retorno do time de Felipe Luiz da pré-temporada nos Estados Unidos, porque o Felipe simplesmente não conta com esses atletas. O caso de Pablo é diferente, porque o zagueiro recebe um alto salário para não estar sendo aproveitado, né? O caso do Caio Garcia e do Zé Wellington, por mais que não estejam sendo aproveitados, eles possuem um salário baixo, um salário de jogador de categoria de base do Flamengo. Então não ocupa um espaço enorme na folha salarial do Flamengo. Então, do contrário, acontece com o Pablo, porque ele recebe um alto salário para não ser aproveitado. O ideal seria negociá-lo para aliviar a folha salarial do clube. Ele está no Flamengo desde 2022 e, infelizmente, né, meus amigos e minhas amigas, não repetiu o sucesso que teve com a camisa do Corinthians em 2017, quando ele foi campeão brasileiro sob a batuta do técnico, sob o comando do técnico Fábio Carille. Comprado por 2,5 milhões de euros, à época 14 milhões de reais, do Lokomotiv Moscou da Rússia, o atleta disputou 51 jogos com a camisa rubro-negra em 3 anos, não fez gols e nunca se firmou, sendo alvo, inclusive, de críticas da torcida rubro-negra de forma justa. Lento, só tem força, saída de bola terrível. No ano passado chegou a ser emprestado ao Botafogo e pouco jogou. Sequer participou, recebeu a medalha da Taça Libertadores da América, mas sequer participou ali da campanha de forma efetiva, né, dentro do gramado. 2 outros jogadores que foram afastados nesse início deixaram o Flamengo. Foi o caso do centroavante Carlinhos, emprestado ao Vitória com opção de compra do Vitória, e o atacante Thiaguinho, que rescindiu seu contrato para assinar com o CRB. O Flamengo tem até o dia 28 de fevereiro, quando fecha a janela, para encontrar um destino para esses atletas, sobretudo para Pablo, que tem um salário bem alto no Flamengo. Mas é isso que acontece
quando contratações são pautadas em cima apenas do que o treinador fala. Porque quem indicou a contratação do Pablo no Flamengo foi, à época, o técnico português Paulo Sousa, que tinha uma forma de pensar futebol que não exigia uma saída de bola ali, sabe, bem feita, por baixo. Saía muito mais na bola longa. Dá uma bicuda lá pro Pedro, vê o que ele faz, se ele domina, para, então dá uma bicuda pro Gabigol, coisa que ele nem fazia, que é pivô, né, pro Bruno Henrique, pra ele dar de casquinha, e aí a gente sai jogando. E aí, troca técnico, você precisa de um jogador agora que se adapte ao estilo de jogo do Felipe Luiz, e não é o caso do Pablo. Aí tá aí o Flamengo gastando dinheiro com um jogador que não dá retorno. Inclusive, o Pablo Rafael Rua trouxe uma informação dizendo que há pessoas no Flamengo que acham que o Pablo tá meio que acomodado. Fontes próximas ao jogador relatam um comportamento acomodado, sem qualquer esforço para buscar novos horizontes. Diferente de outros atletas como Fabrício Bruno, Alcaraz e até mesmo Lohan, que ao perceberem a falta de oportunidade com o Felipe Luiz buscaram novos clubes, Pablo mantém a calma e não pressiona seus representantes. O atleta teve sondagens de equipes da Série B do Brasil. A postura do Flamengo é clara: negociar o jogador ou buscar um acordo de rescisão amigável. No entanto, a inércia de Pablo dificulta o processo, deixando o futuro de zagueiro em aberto com possibilidade de ficar treinando em separado até a próxima janela para um possível empréstimo. Cara, tá. Eu, sinceramente, vai cair meu salário mesmo. Eu acho ruim, porque o atleta se desvaloriza e ele perde até a possibilidade de ganhar bem, de ser competitivo, conquistar títulos em outros clubes. A gente tem na história vários casos de atletas, na história do futebol, não só do Flamengo, que não serviram para determinado time, mas colocados em outro contexto, eles renderam. Você tem um caso lá atrás do Rivelino, que estava sendo achincalhado, né? Gente, guardadas as devidas proporções. O Rivelino estava sendo achincalhado pela torcida do Corinthians, porque o Corinthians não ganhava nada há muito tempo, só foi ganhar em 77. O Fluminense aproveitou a oportunidade, mesmo que no calote, foi lá e contratou o Rivelino e deu super certo, virou ídolo da história do Fluminense. Um caso tem uma proporção bem menor, você tem o caso do Renato Abreu, achincalhado também pela torcida do Corinthians, lá no Corinthians, vem para o Flamengo e se tornou grande destaque. Então por que de repente num outro contexto ele não possa jogar bem? Iago, capitão do Flamengo Sub-20, elogia o estilo de jogo do técnico Felipe Luiz e explica a proposta do treinador. Abre aspas. O estilo de jogo de Felipe Luiz propõe bastante a nós ficarmos com a bola. É um cara que sempre procura nos ensinar muito. Ele agora tem no profissional, mas terá contato diário nos treinamentos, né? Está no profissional, mas terá contato diário nos treinamentos. Seu estilo de jogo é bem ofensivo e muito organizado, taticamente, disse o Iago, capitão da conquista do Sub-20, né? Da seleção brasileira, lá na Venezuela. Tomaram de 6 no jogo contra a Argentina, no início da competição, mas depois fizeram a famosa remontada, como dizem os argentinos. Bruno Henrique revela cuidado com a saúde mental. Bruno Henrique fala sobre o apoio psicológico e a importância da saúde mental após a sua lesão no joelho em entrevista ao canal UOL. E ele diz o seguinte, abre aspas, antes da lesão, eu já fazia esse trabalho com o psicólogo e depois foi algo que eu passei a fazer ainda mais. Foi uma lesão séria, ouvi muitas besteiras nas redes sociais, na televisão, pessoas falando que eu não voltaria a ser como era antes. Esse trabalho com a psicóloga me fez refletir em vários pontos da minha vida, falou Bruno Henrique. É muito importante cuidar da saúde mental. Todas as pessoas, não apenas o atleta. Todas as pessoas. E o atleta, sobretudo o atleta, que está exposto à pressão, à rede social, a xingamento, é verdade, ganha um alto salário, aquela coisa toda, mas, gente, é necessário. Não é bobagem, tá?
O Bruno Henrique, inclusive, criticou o gramado artificial, mas a gente vai falar disso daqui a pouquinho, porque a gente já vai emendar com a situação do senhor Abel Ferreira, que está querendo aí cantar de galo. Alcaraz explica a saída do Flamengo e diz que deseja ficar no Everton, da Inglaterra. Argentino diz que aconteceram coisas que envolveram outras pessoas, não comigo diretamente. Olha aí. E ele falou o seguinte, botou a boca no trombone. Eu estava feliz no meu período no Brasil com o Flamengo, mas aconteceram coisas que envolveram outras pessoas, não comigo diretamente. Que pessoa? Que coisas aconteceram? Porque não estava sendo titular? A gente tenta interpretar. Então, mesmo antes do Everton mostrar interesse, eu estava pensando que adoraria voltar à Premier League porque é a melhor liga do mundo, disse Alcaraz em entrevista ao jornal inglês The Guardian. Então, assim, aí ele falou mais. Atualmente um empréstimo até o fim da temporada? Atualmente um empréstimo até o fim da temporada, mas eu gostaria de ficar mais tempo. Eu gostaria de jogar com esta camisa por um período maior, com certeza. Então, só confirmo que o Felipe Luiz falou na entrevista coletiva, que foi o atleta, foi a opção do atleta. E muito provavelmente, essas coisas que ele deve estar relatando aqui é que ele queria ser titular, ele queria jogar, ele queria ter mais minutos justo, mas no momento haviam outros atletas melhores do que ele ali no modelo de jogo do Felipe Luiz. Então assim, vai fazer o quê? Vai tirar a revelia da qualidade que os titulares estão usando ali como reserva? Ele não quer. Então, foi a melhor forma, então. Ser negociado, e essa declaração do Alcaraz mostra que o Felipe Luiz foi sincero, como sempre é, aliás, na entrevista coletiva após a vitória do Flamengo na Supercopa. Foi após isso, né, que ele falou sobre que o Alcaraz quis sair do Flamengo, beleza? Desafios na carreira e grana extra de barbeiro. O Coluna do Fla fez uma entrevista maravilhosa com o Everton Araújo compartilhando desafios no início da sua carreira no futebol. Abre aspas para ele. Lá em casa a gente nunca foi de ter muita condição assim, de poder ter as coisas. E aí foi uma forma que eu achei de ganhar um dinheiro e comecei a cortar o cabelo. Jogava e cortava. Eu comecei até a cortar o cabelo dos moleques lá no Volta Redonda. Na copinha mesmo eu cheguei a cortar o cabelo de alguns moleques lá no hotel. Volta Redonda, terra da minha avó, já morei em Volta Redonda. E parece que o Volta Redonda tem o direito sobre o atleta. E eu já sabia dessa história do Everton Araújo, ele já abordou esse tema em outras oportunidades. E eu admiro muito, cara, porque não é moleza, não é fácil. O moleque ralou, o moleque foi correria e hoje tá aí no Flamengo. É um meio titular, quase titular ali do Flamengo, né? Sempre tá entrando na equipe profissional. Agora vamos entrar a questão do gramado sintético que o Bruno Henrique falou em entrevista ao UOL, que eu comentei aquela hora. Abre aspas. O gramado sintético é muito ruim. Para quem tem lesão é pior ainda. A recuperação é mais lenta. Demora de 2 a 3 dias para recuperar totalmente. Nem sempre é 100%. Às vezes é 50%, 70%. Isso dificulta bastante. Temos de ser mais ouvidos, porque são jogadores que entram em campo. Cara, perfeita a declaração do Bruno Henrique. Ótima declaração do Bruno Henrique. E aí, meus amigos e minhas amigas, após a vitória do Palmeiras sobre o Botafogo de São Paulo, Abel Ferreira foi perguntado sobre a polêmica do gramado natural e sintético. O treinador fez um longo discurso e detonou os gramados brasileiros como o Maracanã. Olha aí, e falou o seguinte: me desculpe, mas se eu viesse aqui na UEFA regulamentar ou fiscalizar os gramados do Brasil, passava 1 ou 2. Não sei como está o gramado do Juventude. É que alagava, lembra? Agora não alaga mais, que eles mudaram lá a drenagem. Se viesse aqui a UEFA fazer o que a FIFA faz para regulamentar os sintéticos, aqui no Brasil passava 1. Se me... Tá, ok, Abel, a FIFA faz, mas a FIFA
na competição dela não coloca. Então aí, para mim, já mostra uma certa hipocrisia. Ah, eu autorizo, mas na minha competição não pode ter. Na competição dos outros, que aí o problema é dos outros, que se dane. Agora na minha, tudo bem. Se me perguntam, eu gosto de tudo natural. O natural é o que eu mais gosto. Sabe quantas vezes joguei no Maracanã? Um dos estádios mais míticos a nível mundial. Sabe quantas vezes lá joguei? Umas 4, 5 vezes. Sabe quantas vezes o gramado estava médio? 0. Joguei lá uma vez com o gramado mais ou menos. Sabe quando? Final da Libertadores, quando a Conmebol disse: vamos para isso. Precisamos de um mês para compor o gramado. Coisa que fizeram na última Libertadores, que foi feita lá com o Fluminense, que houve discussão com o Flamengo, que não queria ficar sem jogar em casa. A Conmebol disse: para eu ter o gramado mais ou menos, não é um gramado, não quero ter um gramado pintado. Cara, olha, deixa eu falar um negócio para vocês. O Abel, ele tá certo em partes. Realmente, o gramado do Maracanã deixa muito a desejar. No entanto, meus amigos e minhas amigas, no fundo, aqui, ele, de certa forma, quer passar um quê de... Antes de eliminar o sintético, temos que fazer com que os gramados naturais todos do Brasil sejam bons. Então, se não tem gramado natural bom, né? Por que tão crítico? É meio que uma bengala. É uma espécie de bengala. Só que aí, meus amigos, que se multe. Multe o Flamengo e o Fluminense. Deixe, Abel, baixar aqui a fiscalização da FIFA, da UEFA, da Conmebol. Porque aí o Flamengo e o Fluminense, naturalmente, vão ser obrigados a deixar o Maracanã em repouso e mandar algumas partidas fora do Maracanã, porque não vai resistir. Agora, usar isso como bengala pra... Ah, mas tem gramado natural ruim, pelo menos o sintético é bom. Não é. Não é bom. Próximo de ser convocado para a seleção brasileira pela primeira vez, o Wesley, lateral direito do Flamengo, entrou na mira do Liverpool, da Inglaterra, informa Bruno Andrade do All Sport. Ih, rapaz. Ó, money. You have money? Ah, tá vendo? Do you have money? Ah, tá vendo que eu tô melhorando. Tem dinheiro? Tem dinheiro? Então deposita aí, ó, dinheiro forte. Flamengo dá prioridade à renovação de Eric Pulgar, mas tem negociações no radar. Outros 4 jogadores do elenco têm contrato até o fim desse ano. Vínculo do técnico Felipe Luiz também vence em dezembro desse ano. O que acontece é o seguinte, meus amigos e minhas amigas. O Matheus Cunha, o Cleiton, Pablo e Varela têm contrato até o final do ano. Entretanto, o Flamengo só negocia com o Matheus Cunha, Cleiton e Varela. O Pablo, o Flamengo quer tentar vender. Tá liberado. Tá? O Flamengo já tem um acordo verbal com o volante Jorginho do Arsenal para a próxima janela de transferências. No entanto, o meio-campista ítalo-brasileiro não tem interesse em assinar um pré-contrato com o rubro-negro agora. Ao contrário do que disse o The Mirror, né? O que garantiria sua contratação a partir de julho. Além disso, a família do jogador não quer morar no Brasil. O desejo dos familiares é que Jorginho continue jogando no futebol europeu. Alguns clubes da Itália, como a Juventus, estão atentos à situação do atleta. Aos 33 anos, Jorginho seria a principal aposta para o Flamengo para a disputa do Super Mundial de Clubes da FIFA. Informação divulgada inicialmente pelo Papa Rubro-Negro. Ih, rapaz. A família do cara não quer vir. O cara quer, a família não quer. E aí, cara, entra o Zé Boto, entrar na parada, viajar pra lá e tentar o desenrolo. Porque senão... Manda flores, manda...
Tenta fazer, senão vai ficar ruim. Se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like, tamo junto, saudações rubro-negras.